A gente vai fazer um tutorial, tá? Vou até colocar aqui bem grandão. De como desenhar flores, certo? Se vocês por acaso ouvirem outros barulhos, por exemplo, o cachorro agora tá latindo, não sei se tá captando no áudio, certo? Outras pessoas falando, né? São as pessoas que estão também quarentenadas na minha casa, certo? Vamos lá manter o foco, certo? Para poder fazer esse tutorial. Eu vou conversar um pouquinho mais, tá? Sobre a ideia do tutorial. Eu falei assim que eu entrei no ar, de por que eu vou fazer esse tutorial. Vou falar agora novamente, porque se você tá entrando agora, dá para você acompanhar o que vai acontecer aqui. Então, eu tenho um grupo no WhatsApp com os meus ex-alunos, certo? Onde a gente conversa sobre assuntos de desenho, de pintura e etc. E nesse grupo, a gente está procurando coisas para fazer, né, relacionadas a desenho, nesse período de quarentena. E surgiu a ideia da gente fazer um desafio, né, algum tema botânico, certo? O tema botânico, ele é bem extenso, né? A gente não desenha só flor, a gente desenha também, estuda a anatomia das folhas, né? Dos cogumelos, dos frutos, das raízes, né? De tudo, basicamente, que pertence, né, a esse âmbito botânico. Mas, dentro de todos esses temas, né, eu acho que um tema que interessa bastante, né, a quem quer aprender a desenhar anatomia botânica é flor, né? Então, assim, eu vou fazer esse tutorial de como desenhar flores, certo? O tutorial vai começar daqui a 1 minutinho, tô só esperando para que quem está chegando agora possa se situar, certo? Eu recomendo que você pegue papel, certo? Eu tô aqui com meu bloquinho de papel, mas qualquer papel serve para você acompanhar, tá? Caneta ou lápis, borracha, certo? Se você não tiver como pegar isso agora, ou então quiser só assistir o tutorial, né? Ele vai ficar durante 24 horas no meu Stories, certo? Então depois, a minha sugestão é que depois, se você for querer participar do desafio, certo? Você pega papel, pega lápis, pega caneta, pega borracha para poder treinar, certo? O que a gente botar a mão na massa, né? Do que a gente vai ver aqui, porque não adianta nada só ver o tutorial e não treinar, tá certo? Eu vou começar fazendo, eu sempre desenho, tá, gente? Com lápis de grafite colorido. Inclusive, meus lápis de grafite colorido, vou até mostrar para vocês, estão tudo aqui se acabando, certo? Todos eles. Mas, se por acaso não ficar visível, tá? Aí no vídeo, porque o lápis tende a ficar mais apagado mesmo, seja do grafite comum, seja do grafite colorido. Daí eu vou passar para a caneta Unipin, certo? Ou Micron, né? Na verdade, essas canetas a gente chama popularmente, tudo genericamente de Unipin, né? Mas é uma caneta fine liner, uma caneta de ponta fina, né? E basicamente é isso. Se você não tiver Micron, Unipin, por exemplo, que geralmente a gente usa esse material para finalizar, você pode também usar aquela caneta da Stabilo, aquela caneta escolar que é mais fácil, né, de você ter em casa, se você tem filho, sobrinho, qualquer pessoa que esteja aí na sua casa quarentenado com você, é possível que tenha, né, mas basicamente é isso, qualquer caneta com a ponta fina, certo, vai dar certo. O que acontece? Essas canetas aqui, elas são à prova d'água, tá? Então, se você vai trabalhar depois com aquarela, com guache, com pintura, com qualquer material úmido, elas não vão borrar, certo? Já, por exemplo, a da Stabilo, que é escolar,
né? Ou da Paper Mate. Também é muito comum de ter no estojo escolar, certo? Então, eu não recomendo que você utilize ela para finalizar se você for fazer qualquer coisa desse tipo, tá certo? Então é isso, gente. Chega de conversa. Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura, e hoje eu tô aqui para fazer esse tutorial de como desenhar flores, certo? Eu vou começar desenhando com o lápis de grafite colorido, porém eu vou fazer uma pausa para poder olhar aqui no vídeo o meu retorno, ver se ele tá saindo bem, certo? Na gravação. Se não estiver, aí eu vou passar para fazer os rascunhos com a caneta Fine Liner, né? Com a caneta de ponta fina, tá certo? Então vamos começar. O que a gente precisa saber para aprender a desenhar flores? Primeiro, certo? A gente vai tentar entender a estrutura das flores. Como é que as flores se estruturam? Cada flor, cada espécie, certo? Vai se estruturar de uma maneira diferente, embora a gente consiga criar grupos. Por exemplo, qual é o tamanho do centro da flor, do bulbo da flor, certo? Qual é o tamanho da pétala? É uma pétala longa, é uma pétala curta, é uma pétala mais lisa, certo? Quantas pétalas essa flor tem? Né? Então, eu quero que você pare e pense em todos esses aspectos, certo? Quando você estiver desenhando flores, a gente vai fazer o passo a passo de cada um deles, tá? E é muito importante também que você entenda que flores possuem formas geométricas, né? A gente chama de grid, de grade. Ela tem uma estrutura, né? Digamos assim, invisível por trás do desenho, que é geométrica em sua natureza, certo? Então, assim, basicamente, a gente vai começar desenhando um círculo. Esse círculo, certo? Geralmente eu desenho ele bem clarinho, mas eu vou desenhar ele com mais força, porque eu quero que ele saia direitinho, ele fique bem visível na gravação, tá certo? Mas quando você for desenhar, tenha em mente que esse círculo aqui, ele é um grid, ele é uma grade, ele é só para você estruturar o seu desenho. Depois, você provavelmente vai apagá-lo, certo? Então, assim, vamos lá. Vou riscar aqui mais escuro. E já vou ver se o meu retorno, certo? Aqui, olhar rapidinho, tá ok. Tava olhando se tava aparecendo direitinho na gravação, tá bom? Então, gente, depois que você risca, né, o formato circular, né, que a maioria das flores vão ter. Por que a maioria? Por exemplo, uma orquídea, ela não vai ser estruturada a partir de uma grade circular. Ela vai ser um negócio mais oval, certo? Mas a gente vai ficar nessa etapa mais simples. Então, o que acontece? Agora, você vai definir, certo? A sua flor, a espécie de flor que você está desenhando tem, certo? Se ela tem uma pétala ela não vai ter, né? Se ela tem 4 pétalas, se ela tem 5 pétalas, se ela tem 6 pétalas ou se ela tem múltiplas pétalas, certo? Que é o caso, por exemplo, de flores como a margarida, né? Como o girassol, né? Então, vamos lá. Se você for desenhar uma flor que tem 4 pétalas, tá? Você vai se basear, basicamente, em formas, ou a forma de um quadrado, certo? Ou a forma de um losango. Novamente, eu tô gravando esse tutorial, obviamente, de casa, né? A gente tá em quarentena, então se você escutar outros barulhos, assim, minha casa é meio barulhenta, certo? Tem cachorro,
Então, assim, perdão, mas espero que o áudio esteja saindo direitinho, né? Que esses barulhos de fundo, caso você esteja ouvindo, não esteja te atrapalhando, tá? E aí, gente, o que acontece? Você vai desenhar para 4 pétalas, pensar nessa estrutura de losango ou de quadrado, certo? Para a estrutura de 5 pétalas, você vai desenhar um pentagrama ou um pentágono, certo? Acabei desenhando um hexágono. Esse é o de 6. Pentágono aqui, a gente tem o pentagrama, é bem simples, certo? Basicamente, você vai pensar nessas formas geométricas para poder estruturar a sua flor, tá certo? E 6 pétalas, como eu falei para vocês, é um hexágono, tá? Múltiplas pétalas, a gente vai ver depois como é que a gente faz, tá? E aí, o que acontece? Depois de pensar na forma geométrica, para você estruturar as suas pétalas, você vai pensar no formato das pétalas, certo? Então, tem flor, e eu recomendo que você... que depois de você ver esse tutorial, você pesquise no Google, certo? Que tipo de flor que você vai querer desenhar e olhe bastante fotos de flores, certo? Tem flor que vai ter uma pétala mais curta, em formato de gota. Tem flor que vai ter a pétala desse mesmo formato de gota, mas um pouco mais alongada, certo? Tem flor que vai ter esse formato de gota, porém, ele vai ser um pouco mais orgânico, certo? A linha é um pouco mais cheia de dobrinhas, de sinuosidade, certo? Tem flores que elas são meio que em formato, a pétala é meio que em formato de coração. Então, você desenha um coração e a partir desse formato, ó, você só dá uma adaptada, certo? E tem flores que é esse formato de coração, mas, novamente, é um formato mais soltinho. Como, por exemplo, esses formatos aqui mais soltinhos, mais orgânicos, a gente vai ter, por exemplo, a papoula, né? Esses formatos mais de gotas, bem certinhos, a gente vai ter, por exemplo, jasmim, né? E por aí vai. Então, eu recomendo que você pesquise espécies de flores, veja as referências, as fotos, para poder definir o tipo de pétala que você vai desenhar, tá certo? Em seguida, esse fio vai ficar aparecendo e vai ficar bem chato, tá, gente? Porque geralmente eu coloco o fio do microfone pro outro lado e eu lesei e coloquei para esse lado daqui. Vou tentar deixar aqui relativamente próximo, para quem for chegando agora saber de onde é que a gente está partindo. No final desse tutorial, eu vou fazer uma revisão, certo? Para quem chegou depois, para quem foi chegando no meio do tutorial, poder estar acompanhando o que a gente falou antes. Esse tutorial também vai ficar durante 24 horas no meu Stories. Eu recomendo que você pegue papel e lápis para poder treinar o que a gente está fazendo aqui, tá certo? E se você também está chegando agora, o motivo de eu ter escolhido, né, esse tema de flores é porque eu e os meus ex-alunos de desenho e de pintura, a gente está pensando em fazer um desafio agora nesse período de quarentena, né? E aí a gente tá... o tema que a gente escolheu foi botânico, né? E aí eu acho que dentro do tema de desenho botânico, né, o carro-chefe, né, um dos temas principais são as flores, tá? Então a gente acabou de ver a estrutura, certo? Como é que a gente começa. A gente viu que todas as flores têm um formato geométrico, dependendo da quantidade de pétalas, certo? E a gente viu aqui o formato das pétalas, né? Que existem formatos diferentes, tá bom?
Aí uma outra coisa, a gente fez esse círculo aqui, né? E aí a gente treinou aqui, tá? Você vai começar desenhando o seu círculo, tá? E aí a minha sugestão é essa: poxa, mas o meu círculo ele sai mais oval do que um círculo, eu não sei desenhar um círculo. Você tá vendo que quando eu risco várias vezes no mesmo lugar, né? A minha sugestão é que você utilize essa mesma técnica, tá? Não fica naquele negócio assim, desenhando bem devagarinho o círculo para poder ele sair perfeito, tá? Que a tendência aí, se você não tem se você não tem memória muscular, a tendência mesmo é que seu círculo vai sair oval, tá certo? Então faz um círculo, lembrando que esse círculo eu estou marcando bastante, que é para poder aparecer no vídeo, porém, quando você for fazer, você vai fazer ele bem clarinho, tá? Ele, na verdade, ele é um rascunho, ele é um grid para poder te ajudar a estruturar a tua flor, e a mesma coisa em relação à forma geométrica, tá bom? Eu vou fazer aqui com todas as formas geométricas que a gente rascunhou ali na outra folha, tá bom? Com o losango. Vou fazer aqui também com o pentagrama. Tá? E vou fazer com o... Então, a gente vai ter aqui flores de 4, 5 e 6 pétalas, certo? Aí a segunda coisa, você nota que todo círculo, né, tem um centro. Então a gente vai marcar esse centro, certo? E a partir daí a gente vai também, novamente, toda essa etapa aqui que a gente está fazendo rascunho, que geralmente é feito bem clarinho, tá? Esse planejamento aqui, depois, inclusive, você até apaga, tá? Se não ficar clarinho o suficiente, se sua mão for pesada, tá? Então, assim, a gente projeta, né, a direção dessas pétalas de acordo com a forma geométrica que a gente encaixou nesse círculo, tá certo? Eu vou até ver se eu consigo pegar aqui, ver se tem algum lápis ao meu alcance nesse momento. Não, tem não. Um lápis de outra cor pra gente poder não tá se confundindo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou riscar com esse, depois eu vou passar a caneta por cima, porque aí vai ficar bem destacado, tá bom? E aí o que acontece? Depois da gente estruturar, a gente agora vai depositar as nossas pétalas. A gente vai escolher o centro, certo? Essa parte central. Ela vai ser assim um pontinho, ou se ela vai, por exemplo, ter... tem flores que vão ter esse centro um pouco menor, um pouco maior, por exemplo, numa margarida, num girassol, certo? É significativo o tamanho, tem outras que nem aparecem, tá? Então, nessa aqui eu vou fazer um pequenininho, depois quando eu for fazer a margarida, a gente faz com um tamanho um pouco maior, tá bom? Mas fica com isso em mente, de que o tipo de pétala, o tamanho da pétala, o tipo de centro, o tamanho do centro e a forma geométrica são as etapas iniciais para você estruturar, né, a sua flor. Tá? E aí, a partir de agora, ó, eu vou pegar essa pétala aqui, como eu não tô usando uma referência fotográfica, nem tridimensional, certo? Eu vou pegar aqui qualquer pétala aqui, tá certo? E aí, a minha dica aqui para você é você também trabalhar a sobreposição. Ou seja, ao invés de fazer uma outra pétala aqui que vai ficar bem encaixadinha, você fazer essa pétala por trás, né? As pétalas, elas ficam umas por trás das outras, tá? Então, faz essas pétalas sobrepostas,
E a dica para você fazer a sobreposição e ainda assim acertar na simetria, por exemplo, talvez não esteja aparecendo aí no vídeo, estou riscando bem clarinho, mas você vai riscar aqui todo o posicionamento dela, como se ela tivesse passando aqui por cima. E na hora de você fazer a linha definitiva, você quebra aqui, certo? Bota ela por trás, tá? E aqui a minha última pétala. Tá? Então você capricha nas linhas, né, para elas saírem bem retinhas. Já vou inclusive pegar aqui a Unipin. Tenho até que ver qual é a minha Unipin que tá funcionando direitinho. Para você poder, por exemplo, fazer essa linha definitiva, para não ficar confuso, tá? Porque eu risquei muito na hora de explicar aqui a estrutura, então eu quero deixar coberto, né, com essa caneta mais escura, para que você possa estar visualizando direitinho o formato dessa flor, tá certo? E aí você vê que com essa técnica, né, de estruturar bem geometricamente, ela fica bem simétrica, ela não vai ficar... Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem de fazer flores é porque a gente faz logo um negócio assim, aí sai fazendo as pétalas assim na doida, aí quando a gente vê uma pétala não coube aqui no final, aí a gente tem que espremer a pétala, e dessa forma não, você não corre risco de estar tendo que espremer nenhuma pétala, porque o espaço onde você vai depositar essas pétalas é todo planejado, tá certo? E aí, em seguida, a gente vai passar aqui para nossa pétalas. Eu vou escolher esse formato aqui, que é mais próximo de um coração, tá certo? E é a mesma coisa, você vai depositar simetricamente certo? Usar a sobreposição para poder depositar essas pétalas. E elas ficarem bem simétricas, tá bom? E aqui por último. Tá? Eu vou levantar um pouco para ver se tá tudo direitinho aí com a imagem. Acaba que eu não posso estar respondendo coisas, tá, durante essa live, porque eu não tô com retorno, né? Eu não tenho como ver. Geralmente quem retorna as coisas para mim é o Bruno, que trabalha comigo no meu estúdio, certo? E obviamente, como a gente tá nesse período de quarentena, essa minha caneta tá horrível, a ponta. Certo? Mas eu tô aí basicamente cobrindo
essas pétalas para que dê para você veja aí melhor, né? Porque como ela tá bastante rascunhada, eu tô fazendo um rascunho com a mesma intensidade que eu tô fazendo a linha final, certo? Com o lápis, então eu tô cobrindo aqui com a caneta para que você possa ver no final o que é o resultado final. Depois que você apagar tudo, você vai ter uma flor, certo? Estruturada dessa maneira, tá bom? E aí agora a gente vai passar para pétala, para a flor de 6 pétalas, tá certo? Eu vou fazer a lógica mais ou menos como de uma papoula, não vai ser uma papoula, tá? Mas a lógica vai ser essa, até mesmo porque a papoula ela tem 5 pétalas, tá? Mas para variar o formato, eu vou usar esse formato mais orgânico, tá? Então começa novamente colocando a sua pétala. Usa o recurso da sobreposição. Entre uma pétala e outra, certo? E aí no final, você vai ter uma pétala, desculpa, uma flor de 6 pétalas, bem estruturadazinha. E se você por acaso estiver chegando agora, o motivo de eu estar fazendo, né, esse tutorial explicando como desenhar flores é porque eu e alguns ex-alunos meus estamos pensando em fazer um desafio entre nós mesmos, né, de desenho botânico durante esse período de quarentena. Esse desafio, obviamente, é aberto para quem quiser participar. Então, eu estou deixando esse tutorial disponível, certo? Durante essas 24 horas aí no Stories. Depois eu pretendo levar para o YouTube ou para o meu site, certo? Para que ele fique sempre disponível para quem quiser aprender a desenhar flores, tá certo? Isso aqui é o básico, tá, gente? Você nota que aqui a gente está desenhando ela bem frontal, ela de frente, tá? Mas com essa mesma técnica, a gente consegue desenhar ela em perspectiva também, tá? Eu só não vou gravar agora, explicar agora, para não deixar também essa live muito longa, né? E esse tutorial muito longo. Mas, basicamente, com essa mesma técnica de estruturação geométrica, você consegue desenhar ela em perspectiva também, tá certo? Então, tá aqui. Temos nossas flores com 4, 5, 6 pétalas. E para encerrar, a gente vai fazer essa flor, tá? Você já entendeu, né? A essa altura, quem vem acompanhando já entendeu que a gente começa desenhando um círculo, então vou deixar esse círculo mais clarinho para poder ficar mais legível, tá bom? E aí a gente começa desenhando um círculo, certo? E no caso da margarida ou de um girassol, ele vai ter o centro, certo? Um pouco maior, tá? Então eu já deixo marcado essa área maior do centro, tá bom? E ao invés da gente sair colocando, né? Até então a gente estava projetando aqui o espaço da pétala, tá? Então, ao invés de fazer isso, porque senão ia ficar muito poluído, muita coisa, muita informação, tá? O que eu quero que você faça agora, a pétala da margarida,
ela é assim em formato de gota, mas mais esticada, tá certo? Então, ó, vamos começar desenhando essa primeira pétala, certo? Ela tende a aqui embaixo, às vezes ela fica assim com a pontinha afuniladozinho, certo? E às vezes a gente faz essa pétala mais parte da base, né? Ao invés de fazer com a pontinha, faz um pouquinho mais arredondado, certo? Mas a partir de agora, o que que você vai fazer? Vai trabalhando aí a sua sobreposição, colocando umas pétalas por detrás. E o truque aqui, gente, né? Assim, a dica é a seguinte: aqui você começou com uma pétala reta, então essa vai ser a mais fácil que você for fazer. Conforme você for girando, você tem que acompanhar, tá? Eu vou botar aqui por fora. Você tem que ir acompanhando a direção do círculo. Certo? Porque se você continuar desenhando reto ou não acompanhar essa direção, aí ela vai tender a ficar meio troncha. Lembra de colocar uma pétala por detrás da outra. Certo? E aí aqui a gente já fez meia flor, né? Meia margarida. Certo? Simplesmente na hora de desenhar a pétala, obedecendo, né, em torno do círculo, tá certo? Certo? E aí aqui agora a gente nossa margarida, fomos distribuindo essas pétalas com as outras flores que alinha no círculo, certo? A gente simplesmente foi seguindo essa direção em volta do círculo, tá? E aí eu vou até fazer de caneta essa parte aqui de dentro, cobrir logo aqui essas pétalas pra gente poder trabalhar a parte de dentro, tá? Porque dentro da pétala, onde vai ter o pólen, existem várias maneiras da gente estar fazendo essa textura, tá? Eu vou mostrar uma das maneiras que eu utilizo, mas fica em mente de que não é a única maneira, de que você pode pesquisar em outros desenhos, né, em outros desenhistas, com outros desenhistas que também desenham anatomia botânica, né, para você fazer esse centro com texturas diferentes, tá? Você escolher a textura que você acha mais bonita, acha mais legal, ou acha que convém mais para
o tipo de mídia, né, que você vai estar utilizando. Porque, por exemplo, nem tudo que a gente faz no desenho analógico, por exemplo, vai dar certo ou vai ser a melhor solução quando você faz um desenho digital, tá certo? Então, fica aí a dica. Então, terminamos de cobrir a nossa margarida. E aí agora, ó, a textura, você vai fazer o seguinte. Você pode fazer o bom e velho pontilhismo, certo? Vários pontinhos. E aí a proximidade desses pontos vai dizer se tem mais luz ou menos luz, certo? Você pode também fazer como se fosse, eu vou fazer aqui bem grandão para você entender, tá? Esse formato aqui, bem orgânico, você vai fazer ele menorzinho. E novamente, quanto mais junto, tá? Menos luz vai estar chegando, quanto mais separado, mais luz vai estar chegando, tá? Uma outra coisa é que aqui dentro, o que você vai fazer? Você vai determinar, escolher uma direção que a luz está vindo, pode ser daqui, tanto faz. A minha tá vindo daqui, tá certo? E aí, ó, eu vou até marcar um pouquinho mais. Geralmente essa marcação a gente faz bem clarinha, mas eu vou até marcar um pouco mais, que é para dar para ver. Eu fiz essa marcação aqui dentro porque agora eu sei que, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar essa textura bem próxima uma da outra. Aí, conforme eu for chegando na minha outra faixa, eu já faço essa textura um pouco mais afastada. E a última faixa, a parte que está mais próxima da luz, eu já faço ela bem afastada, ou seja, para dar esse senso de iluminação, né? De que ela vai estar de um lado mais iluminada do que o outro, tá bom? Tô colocando aqui alguns pontinhos, mesclando as duas texturas, pontilhismo e essa textura aqui mais orgânica, tá certo? Para poder terminar de preencher aqui os espaços. Outra coisa que a gente poderia fazer nessa margarida para encerrar, já que a gente está praticamente finalizando, né? Seria algumas rachurinhas aqui dentro, certo? Novamente para dar esse senso de iluminação, tá bom? Tem gente, por exemplo, que gosta de, não vou fazer nessa, mas tem gente que gosta de iluminar, né, fazendo pontilhismo. Como eu falei para você, essa parte do acabamento, da iluminação, né, de você escolher uma textura para estar dando aí nas suas flores, vai depender de muitos fatores, né? Desde o seu gosto pessoal até a busca por dignidade da flor que você está desenhando, né? Tem flor que tem esses pontinhos, esses polenzinhos mais soltos aqui dentro, né? Tem gente que usa mesmo só para iluminar, não é porque faz parte da flor, tá? Então vai muito assim do seu estilo, do seu objetivo, de onde é que você tá, se é desenho, se é pintura digital, né? E etc, tá? Então, gente, para recapitular, vamos lá. A gente começou esse tutorial de como desenhar flores, certo? Onde a gente fez... A primeira coisa é você desenhar um círculo, tá? 90% das vezes, 95% das vezes vai ser um círculo, algumas vezes pode ser um oval, tá? No caso de algumas flores, como a orquídea, por exemplo, vai ser mais num formato mais oval, tá bom? Depois, você vai escolher quantas pétalas tem a sua flor
e desenhar uma forma geométrica baseada nisso. Ou seja, se tem 4, 5 ou 6 pétalas, tá bom? E aí você vai treinar formatos de pétalas diferentes. Geralmente elas têm esse formato de gota, e esse formato de gota ele pode ser mais achatadinho, pode ser mais esticado, pode ser mais orgânico, pode ser um formato mais... E isso tudo eu recomendo que você, antes de tudo, escolha a flor que você vai fazer, tá bom? Pega fotos no Google para poder observar todos esses detalhes, tá bom? E aí, em seguida, você vai... aqui já tá bem confuso, né, na verdade. Mas, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei esse círculo, tá? E aí, sobrepus a forma geométrica. Ah, se tem 4 pétalas, sobrepus, por exemplo, aqui o losango, certo? E fiz linhas na direção do losango para depois desenhar as flores, certo? Essa técnica de você desenhar a forma geométrica, de você projetar aqui uma linha, né, para você ter a sua linhazinha de simetria para desenhar a sua pétala, ela vai garantir justamente isso, que a sua flor ela fique simétrica, tá? Que quando você faça a sua flor, não falte espaço para fazer as pétalas, não fique uma coisa bagunçada, certo? Pétala maior, pétala menor, não. Por quê? Porque você não vai passar muito desse raio, desse círculo que você determinou, tá certo? E por último, né, mostrei aqui a margarida, que na margarida, no caso, você não vai desenhar a direção, a forma geométrica, porque são muitas pétalas, tá? Mas você vai sim prestar atenção na direção de cada pétala que vai acompanhar o formato do círculo, tá? Para finalizar, você fazer o acabamento, vai escolher texturas, tá? Que você vai poder estar aplicando tanto nas pétalas como na parte central. E para isso eu recomendo que você veja, né, vários exemplos, assim, faça aí uma pesquisazinha com outros artistas, outros desenhos botânico, né, para você saber qual que é o estilo que vai funcionar melhor, né? Porque nem sempre, por exemplo, esse tipo de pontilhismo, se você for criar 100% digital, tá? Eu creio que não seja uma solução. Uma solução muito prática, né? Então devem ter soluções mais práticas. Então, assim, basicamente dá uma pesquisada de como que como que esse acabamento, né? Qual é o que mais te agrada, né? Dá uma olhada na referência, na foto também que você selecionar do Google, da flor que você está desenhando, se ela tem essas bolinhas, se elas não têm, se essas bolinhas elas vão ser só um efeito de iluminação, por exemplo, ou se elas fazem parte de fato da flor, tudo isso tem que ser observado, tá certo? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E como eu falei para vocês, eu vou estar disponibilizando esse material, tá certo? Ele vai ficar durante 24 horas aí no Stories, depois eu vou colocar ele no YouTube, colocar ele no site. E minha sugestão é que antes de começá-lo, você pegue o papel, a caneta, o lápis, e faça, né, o passo a passo, porque a gente só aprende a desenhar colocando a mão na massa, tá bom? E em breve, se realmente a gente for fazer o desafio com tema botânico, né? Eu coloco aqui o que a gente vai combinar, se vai ter algum tema, se vai ter alguma coisa em específico, certo? Para quem quiser estar participando também, tá bom? Um abraço, lavem as mãos, se cuidem, né? Evitem sair de casa o máximo possível, só saiam se for realmente inevitável, né? Lavem bastante as mãos durante o dia. E até a próxima.